Olá, pessoal. Acabamos de assistir o filme Cavaleiros do Zodíaco e aqui hoje estou com meu parceiro do Cinecult 23, Jorge André. Isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui no Termômetro Nerd, mas olha, a nossa decepção foi grande com esse filme. Bom, contextualizando vocês, na verdade, eu, no caso, assistia muito quando era criança, Cavaleiro do Zodíaco, gostava do desenho mesmo. Então, assim, não é que eu não sou fã, não cresci, não li os mangás, não cresci assistindo, não tive essa. Mas assistia muito quando era criança, gostava muito da temática do desenho, achava que era um desenho que falava muito sobre questão de amizade, de honra. Tinha personagens que eram irmãos, a questão da Saori me encantava muito, mas eu não me aprofundei, não cresci gostando, entendeu? Eu assistia muito quando era criança, tinha esse apelo afetivo. E a Fê, não. Eu particularmente nunca gostei, assim, nunca me chamou atenção os desenhos do Cavaleiros Zodíacos, então eu fui nua e crua para o cinema, assistindo, sabendo que assim seria uma introdução. Então pensei, então quem não assistiu os desenhos vai poder entender o que é a história do Cavaleiros Zodíacos, porque a ideia do filme é essa, né? Dar uma introdução para quem não viu os desenhos. Mas assim, gente, não salvou porque os arcos ficaram totalmente soltos, colocaram muitos personagens e assim, pouco explicado, Sim, a gente não conseguiu ter nenhum vínculo com nenhum personagem. A gente achou as histórias muito mal estruturadas, teve muito rasos, muito né? rasas. Teve personagens que de início apareceram que a gente achou que teria alguma coisa importante. De repente poderia vir a ser um futuro cavaleiro, como aquele personagem cabeludo que aparece no início do filme, do ringue, que depois some e não tem explicação. O personagem do Ikki também, que é um dos cavaleiros que eu acho que na época era um dos mais honrosos, a questão da honra, ele era irmão do Shun, então ele era um dos cavaleiros mais sérios e mais queridos pelos fãs. Também aparece de maneira muito mal explicada e mal elaborada. Ele é o vilão, né? Ele aqui nesse filme ele é tido como vilão, só que depois tem um gancho que parece que ele se juntaria à trupe da Saori, e a própria história da Saori que ficou um pouco confusa. A Fê que não, né, não conhecia tal, que queria entender como é um filme origem, ficou meio Extremamente confuso. perdida. Porque, assim, em resumo, a história é que teve uma briga entre os deuses e acabaram que ela caiu na Terra e um casal encontrou ela. Aí ela teve uma crise existencial, se assim podemos dizer, e aí ela acabou machucando a mãe, Isso. essa mãe adotiva. E a mãe teve que sugar a energia de outros poderosos aí, dos cavaleiros, né, para poder sobreviver. Na verdade, parece que ela não conseguia controlar o poder da deusa Atena, que seria. Essa menina seria a encarnação da deusa Atena, que também eu acho que no desenho era assim. E ela não conseguia controlar o poder dela, então ela acaba machucando a mãe. A mãe em questão é a Fenk Jensen, né? A querida Jean do A X-Men, Funkiense, Fenk Jensen, e a gente queria, também por conta disso, chamou a atenção da gente, tanto ela como o Sean Bain, né? Do Game of Thrones, que é um super ator aí de Hollywood, fez muitas séries bacanas, muitos filmes legais. Então eles são meio que o atrativo também, chamaria isso pro filme, mas também personagens muito rasos, eu acho que não tem profundidade nenhuma os personagens dele. Eu nem sei se existe na série original de Cavaleiros. Então, vendo como espectadores, não fãs, mas espectadores, eu, como falei, tinha um apreço pelo desenho. Eu acho que faltou muito para esse filme ser um filme interessante. pois é, aí o filme também aí fala que ela teve essa, vamos brincar aí com essa crise existencial, ela machucou a mãe, o pai e a mãe acabaram se separando, porque a mãe queria uma coisa, o pai queria outro, e o pai defendeu, meio que acobertou a menina, né, que é a reencarnação Da deusa da Atena. deusa Atena. Só que assim, gente, não explica nada, você não entende, aí de repente encontra um cara que fala que é um cavaleiro do Zodíaco, aí pega uma irmã dele, que a irmã não aparece, a Tem gente a não sabe o que questão dos cosmos, aconteceu. porque assim, o Sei é ligado à irmã, e tem a questão do cosmos. Só que a irmã some também, ela não volta, então assim, essa irmã desapareceu para onde? É uma coisa que, gente, é muita ponta solta. A questão dos efeitos especiais também não Os gostei. efeitos especiais foram péssimos, não funcionaram, foram muito mal feitos. Parece assim que é um filme de baixo orçamento. E aí falou: a gente não tem dinheiro, não, vamos fazer de qualquer jeito aí, se vira nos 30, porque realmente foi muito mal feito. Muito cansativo, muito mal estruturada as cenas. Então, assim,
a gente vê que existe um erro de sequências, pré-sequências, assim, a gente vê que tem um corte para começar uma coisa. Os diálogos eu achei também muito rasos, o roteiro muito, muito confuso. Então, olha, é difícil salvar alguma E é coisa. cortado também, o roteiro fica cortado. Então, assim, eles não finalizaram. São vários arcos e eles não conseguiram finalizar um. Fica um monte de ponta solta. E outra questão que incomodou a gente pra caramba foi a questão da trilha sonora, né? Porque o Gente, filme fica uma musiquinha o filme inteiro. a trilha sonora não para. Tipo assim, um diálogo sério que o Seiya tá tendo com a Saori e de repente poderia ter um silêncio. É aquele negócio que a trilha que parece que sobe, mas não vai, que fica naquele negócio que é muito atrapalhado. Então, incomoda, acaba incomodando, incomodou a gente. Na hora eu olhei pra Fê assim e falei, não é possível isso. Eu sempre brinco, assim, que abriram uma caixinha de música e não conseguiram fechar, né? Porque, gente, a música não para. Então, é o tempo inteiro, eles vão emendando uma música na outra. Então, a música de ação, uma música triste, uma música Exatamente, legal. E, assim, não tem emotividade. Eu senti falta de emotividade nos A gente personagens. não conseguiu ter vínculo com Não nenhum tem. personagem, a gente não conseguiu ter vínculo com o filme. A gente olhava pro relógio toda hora. Foi É bem um filme desastroso. cansativo, é um filme É um filme cansativo, cansativo. é um filme que você fala assim, gente, tá acabando, porque não te atrai em nada, nada mesmo, assim. É, A gente não conseguiu pensar assim, e aí, a gente gostou de quê? A gente não conseguiu pensar em algo. pra não dizer que eu não gostei de nada, eu achei legal a caracterização da Saori no final, que aí ela coloca a roupinha que é igualzinha a do desenho. As armaduras também do Pegasus, do Seiya e do Ikki, do Fênix, remetem também à armadura do Fênix, tem aquelas coisas que do desenho tinha também. Então alguma coisa assim remete que você fica, lembro. Mas nada que você consiga criar um vínculo, e como ela falou, ela que não conhecia a história e tal, um filme origem, para uma futura saga que vai vir, que vai aparecer os cinco cavaleiros, né? Que é o Yoga, o Shiryu, o Shun, o Ikki e o Seiya juntos, mas a gente não consegue ter esse tesão para uma continuação. E assim, a única coisa que eu gostei, eu vou brincar, assim, mas a única coisa que eu gostei foi do Mylock, que é um personagem que ele é o capanga do pai, né, É, do Xambém. ele mesmo que E, protege cara, a ele é muito Saori massa. O também. cara é o B10 do filme. Ele É, que podia ser um cavaleiro, na verdade, né? Porque o cara é muito massa. Então, as cenas dele de luta foram boas. foram boas, é. E eu gostei dele. Apesar das cenas de ação ser aquele negócio muito coreografado, que eu acho que pode incomodar muitas pessoas. Aquele negócio de bater e vai câmera lenta, entendeu? Aquela coisa bem. Que parece estar lutando no cosmos, assim. É uma coisa muito. É difícil, né, Fê? Foi um Então, filme eu bem acho que difícil de. é um filme assim que demoraram para fazer, que a gente esperou uma coisa mais É, intensa, mais interessante, mais atrativa e decepcionou absurdamente, né? A gente já tinha visto que as críticas não estavam boas, que eu acho que aí também a bilheteria não tá boa e realmente e o que me decepcionou muito é porque a história dos Cavaleiros é uma história excelente. Era uma saga muito boa quando a gente era criança. Tinha questão de uma estrutura de história muito rica de detalhes, tinha questão da luta, da seriedade, tinha até alívios cômicos entre eles ali, a convivência dos Cavaleiros, depois os Cavaleiros de Ouro. Então, assim, é uma saga que tem muito pano pra manga. E de repente apresentar um filme tão vazio desse decepciona demais, assim. Porque acaba decepcionando pela questão da saga, entendeu? e é exatamente isso. A gente assiste um filme, a gente quer a história, a gente quer o começo, o meio e o fim. Tudo bem que a gente sabe que vai ter uma continuação, ok. Mas assim, e aí? Alguma coisa ali teve um desfecho? Alguma coisa teve um processo? Não, ficou tudo muito vazio, muito vago. De repente aparece uma pessoa, você fala, de onde esse cidadão apareceu? Quem é essa pessoa? Não tem explicação. Exatamente. Então a gente ficou muito decepcionado com o filme. Realmente foi uma decepção esses Cavaleiros aí. Bom, então eu acho que é isso, assim, é um filme que particularmente eu não recomendo, É, principalmente para os fãs do do desenho, que eu desenho, acho que é decepcionante. muito Eu decepcionante. não assisti e me decepcionei. O Dedé, como ele assistiu, ele se É, decepcionou também. Então eu acho assim que para a galera que curte os tava esperando uma desenhos, coisa totalmente diferente, me decepcionei demais, não consegui ter apego por nenhum personagem, é um filme muito vago e a questão dos efeitos me incomodou demais também, dos efeitos especiais. é isso. A gente juro para vocês que a gente saiu do cinema pensando o que a gente vai falar de positivo desse filme. A gente não conseguiu, sério mesmo. Então, assim, eu só brinquei que eu gostei do cara, né? É, Porque do. é o único que valeu a pena, assim, que eu achei que foi o fodão, o engraçado, porque ele é até um pouquinho do alívio cômico, né? A parte da Mas, caracterização, a Marin também, que usava máscara, tinha as duas lá que usava as máscaras, né? Meio que remeteu muito ao desenho, a caracterização em alguns momentos. Mas fora isso mas também, isso, assim, realmente, o efeito especial foi péssimo, a trilha sonora hora. foi horrível, assim, essa caixinha de música que não parava.
né? O CGI não foi legal, as lutas foram chatas, até inclusive foi engraçado porque no início ele fala assim pro cara, o cara tá lutando e fala assim, para de dançar e luta. Mas é dança o tempo todo, parece que estão dançando, Não, né? e também a luta com um personagem que a Fernanda até falou, essa luta vai ser, finalmente vai ser um embate, tipo, bem bacana do filme, e de repente o cara dá um negócio assim e já meio que acaba. Então, as sequências são ruins, entendeu, gente? Não tem, é muito, sabe, não sei, eu não gostei de nada do filme. Tipo, o cara apanha, 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 quase morre. Aí, de repente, vamos parar a luta por aqui, porque nenhum dos dois podem morrer, ok? Porque senão acaba o filme. Aí, de repente, no final, eles vão, voltam, aí o cara dá um... Morreu. Até as partes emotivas que eles querem dar uma emoção pro longo, a questão da irmã do Seiya, que criou ele e tal, que tem essa questão do segredo, que treina com ele, nem isso consegue meio que agregar valor emotivo. Então a gente não consegue se apegar aos personagens, a gente quer que o Não, tempo e ficou passe. mega mal explicado, tipo assim, quem é ele, quem é a irmã dele, por É, que, que os dois estão sozinhos, porque assim, eles não têm pai nem mãe, estão ali sendo criados sozinhos, de repente pegam a menina, por que que a com irmã quem tá que ele com foi Cosmo, criado, entendeu? e o menino é novinho, ele foi criado por quem? Foi criado abandonado, então assim, Porque eu lembro gente, é que o desenho raso. é raso. Eu lembro que o desenho, cada cavaleiro tinha uma explicação muito aprofundada. Então eu lembro muito do Shiryu, que era o cabeludo, né, que eu gostava dele. Era o verde. Com a armadura verde, o do dragão, ele tinha um mestre que treinava ele. Então, o desenho, cada personagem era muito aprofundado. E aqui ficou muito raso as tramas, entendeu? E é justamente isso, porque como é uma introdução, eu acho que eles deveriam ter focado nisso, a introdução. Então, Exatamente. beleza, não vamos colocar luta, não vamos colocar as outras coisas, vamos dar uma introdução decente para cada um, explicar tudo direitinho. Acho que isso seria mais sensato, mas não foi o que aconteceu. Então, Exatamente. realmente, assim, é um filme extremamente vago, decepcionante. Então, de acordo com o termômetro nerd, a nossa nota é 3. 3. E eu nem costumo dar nota no meu blog, mas o termômetro do Nerd sempre dá, e realmente nota 3 era o que eu daria também pro filme. A gente entrou no consenso aí, realmente não dá para dar mais, não, porque acho que até tá dando muito aí, né? Exatamente, é. Mas é isso, gente. Então, assim, esse é um filme que eu vou falar que não vale a pena conferir. Eu sempre falo que vale a pena conferir, esse É. não vale, viu? Só se for a nível de curiosidade, se você tinha um certo chamego com desenho, mas mesmo assim a galera que eu conversei que era fã tá fazendo um boicote aí pra eles não continuarem as continuações que viriam a vir, né? Então, Ah, e outra coisa, o filme parece mais X-Men do que Cavaleiros Zodíacos, tá? as naves, né? É surreal, gente, ó. Decepção total. Então é isso. Muito obrigado, minha amiga, pela participação aqui. Que venham mais filmes analisando juntos. E é isso, gente. Hoje foi Cavaleiros aí. E não esqueçam que se vocês gostaram do vídeo, Exatamente. sigam o nosso canal, curta o vídeo e compartilhe.